A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui hoje com os irmãos. Hoje, para explorarmos um tema de profunda relevância para a nossa fé e para a história da igreja. E o tema de hoje, então, é o abandono do Pentecostes. Esse título pode soar até um pouco provocador, estranho, mas ao final da nossa aula aqui, da nossa explanação, vai ficar claro o porquê dele ser tão pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Então nós vamos começar com uma mensagem que traz uma poderosa promessa, que está registrada no livro de Joel, do profeta Joel, que nos serve de marco inicial para a nossa aula de hoje. Joel 2:28, a palavra do Senhor diz assim: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões." E essa profecia, na verdade, meus jovens, é dada séculos antes e encontra nesse momento da história, no momento que a gente chama de Pentecostes, um cumprimento que transformou, na verdade, a história da humanidade. Esse marco inicial, o Pentecostes, na verdade, a origem e o nascimento da igreja, e agora uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse registro está em Atos, no capítulo 2. Logo no começo do capítulo 2, nós vamos ver esse episódio de o derramar do Espírito Santo. Os irmãos já conhecem esse texto. Então, agora, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, nós precisamos entender que não foi um evento qualquer. Foi um estabelecimento da igreja, a igreja primitiva. Mais do que isso, na verdade, foi a manifestação da fidelidade de Deus. Ele havia prometido e ele cumpriu. Jesus, a primícia dos frutos do trabalho do Pai na terra, morreu e ressuscitou. E agora, para selar a certeza de que Deus levantaria novos filhos a partir do primeiro que havia ressuscitado, ele derrama o Espírito Santo para fazer nascer a igreja, que somos nós, os filhos, os co-herdeiros de Cristo. Então, o Pentecostes não é apenas uma data no calendário religioso. É o nascimento e também é a capacitação e é aquilo que vai gerar a identidade da igreja. Agora, então, estabelecendo um ponto de partida, nós entendemos até agora aqui, chegamos no Pentecostes. Agora, então, nós vamos agora numa jornada para entender o contraste de um estado inicial da igreja e uma mudança significativa que ocorreria anos depois. E eu queria dizer para os irmãos, então, pense nos discípulos antes do Pentecostes e, mais precisamente, depois da crucificação. A Bíblia nos dá sinais e passagens que eles viviam sob medo, trancados e reunidos de forma escondida, com medo dos judeus e dos romanos. Era um grupo amedrontado, recluso, apesar de todas as instruções e promessas de Jesus. Então, só agora, com a descida do Espírito Santo, que uma mudança radical vai acontecer na vida deles. Eles deixaram de ser meros seguidores assustados para se tornarem agora ousados. Eles iam carregar uma mensagem. E essa ousadia na vida deles, na verdade, também não era fruto de uma coragem humana que nasceu do nada, não. Foi uma capacitação do Espírito Santo, e essa capacitação foi fundamental para cumprir a grande comissão que Jesus já havia determinado para eles. Qual era? Mateus 28, 18 a 20, o texto da palavra diz assim: "E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Guarde isso, viu? Eu estou convosco todos os dias. A igreja primitiva agora, então, batizada com o Espírito Santo, impulsionada pelo Espírito a partir do Pentecostes, ela passa a exibir agora características distintas que definem, na verdade, a vida da igreja. E então, o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder que aconteceu naquele dia chamado de Pentecostes,
passou a ser um pilar central. Não era acessório, não, era central. Era fonte de poder e de autoridade para a missão que nós acabamos de ler no livro de Mateus, que Jesus havia confiado à igreja. Veja que o apóstolo Paulo, nas viagens dele, está registrado em 1 Coríntios 2,4, ele disse bem assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, demonstração de espírito e poder. E como prova disso, que na verdade o Senhor, na grande comissão, disse que estaria com eles, porque o Senhor já estava com eles antes. Tem uma passagem em Marcos 16, 20, o texto diz bem assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Vejam bem, os irmãos, este é um período inicial, é um testemunho de vida espiritual. Houve naquele tempo uma expansão grandiosa do Evangelho tinha uma mensagem do Espírito Santo. A igreja tinha uma mensagem central que era anunciada e naquela hora era: Jesus está vivo. A igreja carregava isso. Agora, infelizmente, nem tudo permaneceu assim. Com o passar dos anos, após muitas perseguições, existe um ponto de inflexão significativo que ocorreu a partir do Edito de Milão. Vejam, meus irmãos, nós já pulamos aqui, uma pausa aqui para os irmãos entenderem. Nós já saímos do tempo de Jesus, da pós-ressurreição, 50 dias depois, o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, e agora, nesse período daquele primeiro século até o ano 313, quando existiu um edito de Milão, a igreja de Éfeso, de Esmirna, ela veio vivendo a fé. A doutrina se estabeleceu, a fé foi vivida na igreja profética, nesse tempo profético de Esmirna. Agora, quando chega nesse tempo do edito de Milão, em 313, o que acontece naquela hora a partir desse edito promulgado pelo imperador Constantino? Ele concedeu liberdade de culto aos cristãos. Então, colocou fim a sangrentas perseguições e marcou, na verdade, o início de uma nova fase da igreja. À primeira vista, parecia uma bênção inicial. A perseguição cessara, a fé cristã ganhou, na verdade, ganhou um status de aceitação na sociedade. Quem não se alegraria, na verdade, com o fim de um derramamento de sangue o tempo inteiro, de perseguição e a possibilidade agora de adorar abertamente? Mas, na verdade, o que acontece naquela hora, inicialmente pareceu uma bênção, mas gradualmente se transformou naquilo que nós chamamos de o casamento pervertido. A igreja, ela se une ao Estado. Então aqui a igreja deixa de viver os seus princípios doutrinários. E de forma sutil, ela trocou a sua identidade de noiva de Cristo por uma aliança com um poder temporal. E as consequências desse, na verdade, abandono do Espírito Santo foram notáveis. Nesse tempo acontece, então, o abandono do Pentecostes, o abandono do Espírito Santo. Mudanças, as pessoas tinham que resolver problemas, tinham necessidades, tinham pendências. Então, a forma de lidar com esses desafios e necessidades mudou o jeito de tratar essas coisas. Ao invés de recorrer a orações e súplicas, como no livro de Atos estava relatado, que todos viviam desse jeito na comunhão do corpo, nas orações e nas súplicas, na doutrina dos apóstolos, eles passam, se valendo da fé, na verdade, e dos dons espirituais, a igreja passou a buscar a solução em audiências com o imperador, alguém que tinha acesso. Então, muda. Isso representa uma transição, representou, na verdade, e foi uma transição perigosa que causou aquilo que chamamos de casamento pervertido. Então, deixa de ter, na verdade, agora uma abordagem
todo o estudo, tudo aquilo que nós estudamos, nós vamos ver o seguinte, que Deus deixou de ser o centro de todas as coisas para funcionar de forma institucional, centrada no homem e nas estruturas de poder existente. Acontece, então, o afastamento das doutrinas apostólicas. E esse relacionamento com o poder imperial levou a um profundo, então, afastamento. Não foi só um afastamento, foi um profundo afastamento das doutrinas vividas pela igreja e ensinada pelos apóstolos. A igreja que antes era impulsionada pela profecia, pela direção do Senhor, do Espírito, passou, na verdade, a ser dominada por interesses políticos e as estruturas humanas que foram se formando. O caminho de verdade que conduz à vida eterna foi alterado. A voz profética no meio da igreja deixou de ser uma linha condutora e acontece então nesse contexto o abandono da necessidade do Espírito Santo. As pessoas abandonaram isso e talvez a mais grave das consequências do abandono da necessidade de serem batizados com o Espírito Santo e terem dons espirituais. Ao buscar validação e soluções no poder secular, a dependência e a valorização da atuação do Espírito de Deus na vida da igreja foi se enfraquecendo. Enfraquecendo não o poder do Senhor, mas a busca e a operação de poder na vida de cada um, na vida da igreja. A igreja começou a caminhar por sua própria força, sua própria sabedoria, esquecendo-se então da sua fonte inicial de poder. Vejam, meus irmãos, nós não vamos nos delongar muito para entendermos uma coisa. A igreja primitiva, deixa de ser a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, para ser a igreja imperial. Conforme nós já estudamos isso, isso tem assim, um contraste marcante na vida e hoje, na verdade, serve de um alerta perpétuo. A igreja primitiva, ela tinha uma vida no corpo, vivo, ousada, totalmente dependente do Espírito Santo para a existência dela. Foi o Espírito que capacitou para a resolução dos problemas, das dificuldades que foram aparecendo. A missão da igreja que Jesus deixou era clara, era focar no anúncio de que Jesus estava vivo e que ele ia voltar. E era a manifestação, na verdade, de um reino que não é deste mundo. Agora, a igreja, na verdade, no período chamado imperial, ela se tornou uma instituição. Ao buscar proteção e soluções no poder temporal, ela foi diluindo os princípios doutrinários mais elementares. Negligenciou o batismo com o Espírito Santo, o exercício dos dons espirituais, o que começou com uma aparente bênção imperial, lamentavelmente resultou em um afastamento da essência daquilo que era o poder de Deus na vida da igreja, que impulsionou desde o início para uma missão que o Senhor havia dado. Então, a importância de discernir o papel do poder secular na vida da igreja e dos potenciais riscos de um casamento indevido com estruturas humanas, isso nós temos que avaliar, nós temos que discernir isso tudo. O jovem tem que discernir isso. Essa aliança pode desviar a igreja da fé verdadeira, do verdadeiro propósito espiritual da igreja. O abandono do Pentecostes, nós temos que concluir uma coisa. A igreja desviada da dependência do Espírito Santo, facilmente e de uma forma bem sutil, ela pode ser enganada. Ela pode ser enganada. Existe uma mistura de pensamento humano, filosofias. A sabedoria deixa de ser uma sabedoria de Deus para ser uma sabedoria humana. A razão passa a ser uma razão oriunda de sabedoria humana. O entendimento das coisas é uma coisa muito boa, mas nós temos que entender que a sabedoria precisa ser a sabedoria de Deus. É coisa boa quando você lê as Escrituras seguindo a fé e com direção do Espírito. Agora, veja bem, o que acontece?
quando a igreja se desvia do profético, daquilo que é uma linha direcionada pelo Espírito Santo, entra o pecado. Quando entra o pecado, sabe o que acontece? Quando a igreja, na verdade, ela não está dirigida pelo Espírito Santo, ela relativiza a situação e ela se adequa e ela começa a viver com pessoas o tempo inteiro no meio dela. O governo que passa a existir é um governo material, em detrimento de um governo do Espírito. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Na nossa vida particular, na nossa vida de jovem, uma pausa aqui nós vamos fazer, nós precisamos entender uma coisa. O governo da nossa vida precisa ser um governo do Espírito Santo. Não podemos relativizar a fé, não podemos relativizar as situações que vivemos para adequar os nossos interesses e isso faz uma diferença muito grande na vida dos jovens. Então, jovens, eu queria deixar ainda assim, agora no finalzinho aqui, uma provocação para vocês assim. E a provocação é a seguinte: não orem pelo futuro de vocês. Como que é isso, pastor? Com vistas a ganhar esse mundo e se dar bem em todas as situações. Parece estranho isso que eu estou falando, mas olha só, quando nós oramos para descobrir aquilo que está no plano eterno de Deus sobre cada um de nós, nós vamos caminhar dentro de um plano eterno e dentro do plano eterno tem o nosso dia, o nosso amanhã. Em outras palavras, na verdade, a nossa busca, ela precisa ser primordialmente que ela não seja pelo sucesso só neste mundo, mas sim pela vontade eterna de Deus para as nossas vidas. Pois na vontade de Deus, na verdade, é que nós vamos encontrar o nosso futuro. E dentro desse caminho de encontrar o nosso futuro, nós não podemos abandonar o Pentecostes. Então, jovem, não abandone nunca a presença do Espírito Santo. Esse conceito de abandonar o Pentecostes, que é esse tema dessa aula, não pode ser abandonado. Nós somos pessoas completamente dependentes do Espírito Santo, do exercício dos dons espirituais, da busca de um relacionamento autêntico com Deus. E nós precisamos continuar tendo o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, como um pilar na nossa vida, que não deixa de forma alguma nós nos afastarmos do plano de Deus e da salvação eterna. Então, fica aqui para você, jovem, uma palavra e, resumindo, por último ainda, mas dizendo ainda uma coisa para vocês que são jovens: quando você tiver que buscar orar pela sua instrumentalidade, pelo seu relacionamento dentro de casa com seus pais, para um relacionamento para a vida, para uma união, um casamento, na vida profissional, não esqueça nunca disso. Não dá para sobreviver no mundo em que a Bíblia diz que o enganador de todo mundo está enganando todo mundo sem a presença do Espírito Santo. Então, abandonar o Pentecostes, abandonar o Espírito Santo nessa hora, nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo do fim, no tempo que a igreja está se preparando, na verdade, para o arrebatamento, abandonar o Pentecostes é, na verdade, uma ação, uma loucura na vida de qualquer um. E você, jovem, que está aprendendo a palavra do Senhor, guarda isso no seu coração. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ter dons espirituais. Eu preciso estar revestido de poder do Espírito. E eu não posso abandonar isso, porque é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na vida do jovem, que convence-nos da justiça, do pecado, da justiça, do juízo. É a presença do Espírito Santo que traz consolo para a nossa vida. É a presença do Espírito Santo que me faz ir dormir hoje. E a Bíblia diz assim que Deus alimenta os seus até quando dorme, até quando nós estamos dormindo, o Senhor nos alimenta. É Ele que planta no nosso interior, na nossa alma, no nosso interior, um propósito de vida que não é, na verdade, ganhar este mundo,
viver uma vida eterna. E enquanto nós estamos vivendo aqui, nós trazemos conosco, na nossa vida, um testemunho de que o nosso Pai Celestial está vivo e que nós somos frutos, na verdade, da fidelidade de Deus, porque o Senhor, na verdade, é que plantou toda essa semente quando Jesus morreu e ressuscitou, e está à destra de Deus Pai. E disse, e o apóstolo Paulo ensina, que nós seríamos co-herdeiros com Ele de uma herança celestial. Então, guarda no seu coração, nunca abandone o Pentecostes, nunca abandone a presença do Espírito de Deus. Que Deus possa abençoar a todos.